Muito bem, faremos a lição número 13, a parte de sábado à tarde, falando sobre, concluindo a missão de Deus. Quando olhamos para o que Deus iniciou como missão de salvação, podemos dizer que o objetivo final e mais elevado na missão divina de salvação não é apenas o bem-estar dos homens, ou a bem-aventurança para os salvos, mas é sobretudo a glorificação de Deus como o autor da missão de salvação. O verso da semana está em 2 Pedro capítulo 3, verso 11 e 12, dizendo: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que convém vocês ser, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando para a vinda do Senhor Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Vamos então perceber que o ponto principal da missão divina de salvação será o final do grande conflito. E o Apocalipse enche os nossos olhos com os eventos finais. Por isso que de tudo que a Bíblia mostra, do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos delineado a missão de salvação, desde o momento em Gênesis 3, verso 15, quando Deus disse: olha, surgirá um descendente da mulher que vai esmagar a tua cabeça, serpente, embora você morda o calcanhar do descendente. Ali estava delineado o plano da salvação, Jesus Cristo como o grande Salvador. E desde que esse plano foi dado o start, o início dele, é preciso que essa missão fique completa, essa missão chegue ao fim com a vitória maravilhosa do nosso Deus e a derrota do autor do pecado no grande conflito. Só quem está envolvido no grande conflito consegue entender o que significa a questão da missão de salvação e o final, assim, da missão de salvação com a derrota do diabo e a vitória de Deus. Um velho missionário estava sentado numa praça quando assentou-se um velho mineiro. Tinha uma cicatriz muito grande que, assim, atravessava o seu rosto de ponta a ponta. O missionário olhou e disse: o senhor tem essa cicatriz devido a algum acidente de trabalho? Ele disse: não, esse não foi um acidente de trabalho. Quando eu assim, acompanhava o general William Booth, o grande fundador do Exército da Salvação, eu estava numa missão para ajudar muitos refugiados e pessoas assim que estavam em desastres naturais, quando um homem louco quebrou uma garrafa e veio para o lado do general William Booth. Eu me atirei na frente e recebi o golpe ali daquela garrafa cortada. O homem foi contido e essa cicatriz eu a tenho com muito orgulho. Faria tudo de novo, porque aquela missão foi excepcional. Milhares de pessoas foram ajudadas. Por isso eu exibo essa cicatriz assim com muito orgulho. Podemos dizer que quando lemos nas Escrituras sobre pessoas que, assim, testemunho de pessoas que lutaram, estão lutando, obtiveram cicatrizes por causa da sua luta para salvar pessoas, por amor à missão de salvação, nós nos sentimos muitas vezes até envergonhados com o que nós não fizemos ainda, por amor à missão de salvação. Em muitos casos, como diz o apóstolo Paulo, nós não resistimos ainda até o sangue. A maioria de nós não precisa hoje em dia sofrer a tal ponto de dar a vida ou de sermos mutilados. Mas, se quisermos realmente avaliar nossa cooperação na missão divina de salvação, nós temos que olhar para a cruz. Temos que lembrar que Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e que milhões de pessoas estão perecendo sem esse direito da graça divina. Alguns por ignorância e outros porque eles estão rejeitando. Mas é preciso que as pessoas assim estejam divulgando o plano da salvação. No livro Evangelismo, página 282, ele vai escrever o seguinte: trabalhai pela salvação das almas, como se soubéssemos que todo o universo do céu nos observa nessa obra. Cada anjo do céu está interessado na obra que está sendo feita para a salvação de alma. Nós não estamos despertos como deveríamos estar. Todos os membros do exército de anjos do céu estão preparados para serem nossos assistentes nessa missão de salvação. Que gloriosa ajuda nós temos então. O livro do Apocalipse nos mostra as cenas finais do grande conflito entre Cristo e Satanás. E como podemos dizer, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e tem feito o máximo para levar pessoas à perdição. Porque uma pessoa
que morre sem conhecer Jesus é uma pessoa que Cristo não foi o suficiente Salvador para aquela pessoa. Nós temos hoje no mundo 196 países. Pelo menos em mais 23 países o Evangelho ainda não chegou. Nós temos no mundo 8 bilhões de pessoas. Pelo menos 3 bilhões de pessoas ainda não conhecem Jesus. Por diversos motivos. Porque alguns países não permitem o cristianismo, porque alguns países têm uma cultura diferente, porque é difícil de entrar. Vários motivos. Mas independente dos motivos, nós temos que falar às pessoas, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, quero que você insista, que você pregue a tempo e fora de tempo. O livro do Apocalipse, com suas diversas diretrizes proféticas dos acontecimentos dos últimos dias, ele se tornou o livro da esperança, o livro missionário, o livro para alertar as pessoas sobre a realidade do grande conflito e a necessidade eterna de salvação. As pessoas precisam se salvar. Quando o grande evangelista Cecil Rhodes estava morrendo na África, ele abriu os olhos por um instante e disse, tanto por fazer e tão pouco feito. É preciso que haja mais trabalhadores na seara. Jesus disse, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Graças a Deus, esse número de trabalhadores tem crescido de forma progressiva no mundo. O Evangelho está sendo levado a muitos para que façam a escolha da salvação. A lição dessa semana será uma lição muito interessante. Vai fechar o pensamento sobre a missão de salvação. Deus os abençoe. Que haja uma bênção em cada coração. Possamos colocar Deus como o nosso grande comandante na missão de salvação. Deus abençoe a todos. Amém.